Olá, alunos do curso Técnico em Informática. Essa é a segunda aula da APNP de Matemática 2. Na primeira aula, nós vimos as relações trigonométricas fundamentais e as derivadas, né? E nessa aula, nós veremos a redução ao primeiro quadrante. O que é a redução ao primeiro quadrante, né? Basicamente, nós normalmente, conhecemos os valores aí de cabeça, assim, nós temos valores definidos aí que a gente sabe para seno, cosseno e tangente para ângulos no primeiro quadrante, né? Normalmente, ângulos de 30, 45, 60 são os ângulos notáveis. E o que acontece? A gente tem um ângulo que está no segundo quadrante, ou no terceiro, ou no quarto, e nós queremos saber o valor do seno, do cosseno e da tangente, né? Por exemplo, lá 150 graus, que é um ângulo do segundo quadrante, né? Entre 90 e 180, então ele é um ângulo do segundo quadrante, está por aqui. Se a gente quer saber o seno desse cara, né? Normalmente você não sabe a seno de 150 graus, não é difícil saber de cabeça, né? Qual é o valor de seno. O que a gente faz? Dá para achar um ângulo no primeiro quadrante. E deixa eu arrumar o mouse aqui só para deixar ele sempre aparecendo. Visível isso aí. Tá? Então, eu consigo achar um ângulo no primeiro quadrante que vai ter um valor de seno correspondente, vai ter o mesmo valor de seno esse ângulo de 150 graus aqui. Então, é para isso que serve essa redução do primeiro quadrante, para a gente achar ângulos no primeiro quadrante equivalentes, que tenham os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, ou se não é o mesmo valor, vai ser o mesmo valor com o sinal invertido. Já vou explicar para vocês como funciona. Então, a primeira redução é a do segundo para o primeiro quadrante, né? Quando eu tenho um ângulo aqui e eu quero achar o equivalente, vamos dizer assim, né? O equivalente dele no primeiro quadrante. Tá? Então, para exemplificar, tenho essa figura aqui e eu tenho dois ângulos, dois arcos aí, né? O arco X, esse em vermelho aqui, né? E eu tenho também em azul esse arco π menos x, esse arco maior, né? Ele sai desde aqui, né? E vai até o ponto C. Bom, por que é π menos x, né? É π menos x porque vai ser π, onde π é 180 graus, né? A gente viu a equivalência lá que a circunferência completa tem 360 graus, ou 2π radianos. Meia circunferência tem 180 graus, ou π radianos. Então, tanto faz eu falar π ou 180, estão me referindo ao mesmo valor, mesmo arco, né? Então, se eu pego um arco aí de π ou 180 graus e faço π menos x, onde o x é essa diferença aqui, né? Vai me sobrar justamente, ó, você pode ver que esse pedaço aqui é exatamente igual a esse pedaço, né? Então, quando eu faço π menos x, vai me sobrar esse arco aqui, ó. Então, o arco sai da origem e vai até o ponto C. Tá? O que esses dois arcos, o π menos x e o x, têm em comum? Se nós olharmos aqui, ó, os valores de seno desses dois arcos são os mesmos. Por que são os mesmos? A gente viu lá, quando estudou seno, que o seno é a projeção, né? É a projeção desse arco no eixo y aqui, no eixo dos senos. Que nada mais é do que esse comprimento aqui, ó. B até B1. E é o mesmo, projetando ele aqui para o eixo y, é o mesmo comprimento O, B2 aqui, ó. Então, esse comprimento OB2 é o seno do arco X. E dá para ver aqui pela figura, né? Vai ser o mesmo comprimento, ó, esse comprimento aqui é o mesmo dessa projeção, que é o seno do arco π menos x. Então, o seno do arco π menos x, que é essa projeção, que transportando ela para cá é a distância do ponto O até o ponto C2, é o mesmo que esse arco, que esse seno aqui, que é projetando para cá também, né? É a distância de O até B2. OC2 é igual a OB2. Então, o seno desse arco
igual ao seno desse arco aqui. Os dois possuem o mesmo comprimento aqui, né? O mesmo valor. Então, eu posso dizer que seno de π menos x é igual a seno de x. Já o cosseno vai acontecer o seguinte, ó. O cosseno do arco x, ele é essa projeção aqui, ele corresponde a esse comprimento aqui, né? De O até B1. Ele vai ser igual em tamanho, em módulo, ao comprimento de O até C1. Tá? Essa distância vai ser igual a essa distância aqui, que é o cosseno de menos x. A diferença é que o cosseno daqui para cá é positivo, nós vimos, né? E da origem para cá ele é negativo, o valor dele é negativo. Então, o cosseno de π menos x é igual a menos o cosseno de x. Ou eu posso dizer que cosseno de x é a mesma coisa, né? Cosseno de x é igual a menos cosseno de π menos x. Eles vão ter os sinais trocados. O valor é o mesmo, porém o que vai mudar é só o sinal. Então, eu tenho a relação aqui, as relações para o segundo quadrante, quando eu quero passar um arco do segundo quadrante para o primeiro. O seno de π menos x, que é o seno desse cara aqui, igual ao seno de x. A gente viu aqui, ó, o seno é o mesmo. E o cosseno de π menos x igual a menos o cosseno de x. O inverso, né? O negativo, na verdade, do cosseno de x, porque aparece o sinal negativo. Eles têm o mesmo valor, porém em sinais opostos. E, como está exemplificado aqui, eu posso trocar o π por 180, né? Nos dois casos aqui, porque π e 180 são equivalentes. Um está em radianos e o outro está em graus. Exemplo. Tá, então, eu coloquei aqui para facilitar para a gente, né? Eu coloquei a relação da redução do segundo e primeiro quadrante e coloquei a tabelinha aqui com os ângulos notáveis aí de 30, 45 e 60, os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos. Lembrando que é interessante que vocês decorem, né? A gente até tentou cantar uma música para gravar, né? Tem um macete para lembrar dessa tabela aqui, porque em provas de concurso, de vestibular, né, que vocês forem fazer, processos seletivos de modo geral, vocês provavelmente nas provas de matemática vão precisar desses valores de seno, cosseno e tangente aí para esses ângulos e normalmente não é fornecida a tabela, né? Vocês vão ter que se lembrar desses ângulos aí, desses valores. É interessante que vocês gravem e usem um macete para gravar essa tabela. Vamos lá, seno de 150. Seno de 150, obviamente, está no segundo quadrante, né? Entre 90 e 180, ele está no segundo quadrante. O seno de 150, então, eu posso fazer o seguinte, né? Usando essa relação aqui, né? Se ele está no segundo quadrante, seno de 150 é igual a seno de 180 graus menos x. E qual que é o valor do x, né? Se eu posso fazer essa associação aqui, eu vou dizer que o 180 menos x é igual a 150. O objetivo é determinar qual que é esse x aqui, qual que é essa diferença entre 180 e 150. Bom, se 180 menos x é igual a 150, se eu manipular isso aqui, né, passar esse cara para cá e esse cara para cá para isolar o x, eu vou ter que o x é igual a 180 menos 150. 180 menos 150, isso aqui dá para mim que o x é igual a 30 graus. Tá bom. Então, eu sei agora que o meu x é 30 graus. E eu sei também que seno de 180 menos x é igual a seno de x. Então, eu posso substituir, né? Então, eu vou ter aqui, ó, seno de 150 graus igual a seno de 180 menos 30, né? Agora eu achei o valor do x, tá? E isso é igual a seno de 30, usando essa relação aqui. Seno de π menos x é igual a seno de x, onde o x foi descoberto que é 30, né? Ele vale 30. Aí é só eu ir na tabela aqui, ó, seno de 30 igual a 1/2. Então, o valor de seno de 150 é igual, é o mesmo valor do seno de 30, e eles valem, né, 1/2. O valor do seno desses ângulos é 1/2. Tangente de 120 graus.
Nós vimos aí nas aulas passadas, quando a gente estudou seno, cosseno e tangente, que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou posso dizer também que a tangente é igual a seno que é sobre cosseno, né? Seno está relacionado com o cateto oposto e cosseno está relacionado com o cateto adjacente. Eu posso dizer que tangente de 120 é igual a seno de 120 sobre cosseno de 120. Né? Se eu usar essas relações aqui, né? Então, o seno de 120 é igual a seno de 180 menos x, cosseno de 120 é igual a cosseno de 180 menos x. Agora, da mesma forma que a gente fez aqui, né? A gente precisa determinar qual que é o valor do x aí. Então, a gente faz igual a isso aqui, né? 180 menos x é igual a 120, né? Isolando o valor do x, se eu colocar ele em evidência aqui e passar ele para cá e esse 120 para cá, eu vou ter que x é igual a 180 menos 120, x é igual a 60 graus. Então, o que eu posso fazer, né? Então, seno de 180 menos x dividido por cosseno de 180 menos x, usando aqui a relação, ó, seno de 180 menos x é igual a seno de x. Cosseno de 180 menos x é igual a menos cosseno de x. Agora eu vou substituir, agora que eu sei o x, né? Eu sei que meu x vale 60, eu vou trocar então, ó. Daí vai ficar seno de 60 dividido por menos cosseno de 60. Ah, professor, de onde que veio esse menos? Justamente daqui, ó. Lembra que o cosseno, né, quando está no segundo quadrante, ele é invertido, ó, muda o sinal. Por isso que apareceu esse cosseno aqui. Tá? Só que seno por cosseno, novamente, né, a gente tem a relação que seno dividido por cosseno é tangente. Então, isso vai ficar igual a menos tangente de 60. O menos, novamente, porque o seno é positivo, mas o cosseno era negativo. Quando eu divido um positivo por um negativo, o resultado vai ser negativo. Então, fica menos tangente de 60. Agora, é só ir na tabela aqui. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, o resultado vai ficar menos raiz de 3. Essa é a tangente de 120 graus. Menos a tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 120 graus é menos raiz de 3. Agora a redução do terceiro para o primeiro quadrante. A ideia sempre vai ser bem parecida. Pessoal, agora o meu ângulo está aqui, o meu ângulo está entre 180 e 270 graus. Está aqui no terceiro quadrante. Se vocês olharem aqui, ó, a relação agora está derivada em 180 graus. Né? Por exemplo, se eu pego o meu arco B, meu arco B não, desculpa, meu arco X, né, que vai de A até B, e o meu arco mais X, que vai de A até o ponto C, ó, esse arco que tem azul, né, mais X, eu vejo o seguinte, ó, esse arco está 180 graus, ele é 180 graus maior que esse aqui. E se eu pegar as medidas de seno e cosseno, eu vou ver que elas têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho, né, o mesmo valor de seno e cosseno, com a diferença de que agora os dois serão invertidos. Os dois, vai aparecer o sinal negativo nos dois. Por quê? Ó? O seno do arco X, que é a distância 0B2, positivo, né? Um valor positivo. O seno do arco π mais x, esse cara aqui de 0 até C2, né? Que é essa projeção aqui, né? Essa distância aqui, projetada aqui, ele tem um valor igual, o módulo dele é igual a de 0 até B2, a distância, né, o comprimento 0B2 é o mesmo comprimento 0C2. Porém, o sinal aqui é negativo, porque do eixo da origem para baixo ali o seno é negativo. Por isso que aparece esse valor aqui menos, aqui no valor do seno. E a mesma coisa acontece com o cosseno, né? O cosseno do arco X, valor de 0 até B1 aqui, o cosseno do arco π mais x, ele tem o valor, o comprimento, né, de 0 até C1. 0B1 igual em comprimento a 0C1 aqui. O valor do cosseno é o mesmo, o que muda é o sinal.
como o cosseno do arco π mais x para a esquerda da origem, né, ele está para cá da origem, o valor é negativo. Então, aparece esse negativo aqui, ó, cosseno de π mais x é igual a menos cosseno de x. Vamos fazer o exemplo, então, para fixar, né, para entender como é que funciona isso. Novamente, agora eu tenho aqui, ó, as equações do terceiro para o primeiro quadrante. Tá? A redução do terceiro para o primeiro quadrante. Um pouco diferente, né? Lá era π menos x, aqui é π mais x. E também aparece o sinal de negativo aqui, né? Que antes lá não aparecia. E, novamente, tem a tabela aqui. Vamos começar, ó. Cosseno de 240. 240, né? No terceiro quadrante. Então, se eu fizer aqui, ó, o cosseno de 240, usando essa relação aqui, ó, cosseno de 240, eu posso chamar de cosseno de 180 mais x, né, já que está no terceiro quadrante. Agora eu preciso determinar o valor do x. Como eu faço isso, né? Separo, né, igualo as coisas, 240 igual a 180 mais x. Rearranjando isso aqui, x vai ser igual a 240 menos 180, né? Isolando o valor do x, 240 menos 180 vai me dar que x é igual a 60 graus. Então, eu tenho, ó, cosseno de 180 mais 60 igual a menos cosseno de 60. Da onde que eu tirei isso aqui? Justamente da relação do cosseno para essa redução aí do terceiro para o primeiro quadrante. Ó. Cosseno de 180 mais x, que no caso vale 60, é igual a menos cosseno de 60. Menos cosseno de 60. Agora, só basta eu olhar, né, para a tabela, cosseno de 60 é igual a meio. Então, vai ficar aqui, o cosseno de 240 é igual a meio negativo, né, menos meio. Tá? Justamente o oposto do cosseno de 60, que é positivo, né, aparece sinal negativo agora, menos meio. Agora, a B, cotangente de 225. Nós vimos lá nas aulas passadas que a cotangente é o inverso da tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno, então a cotangente é cosseno sobre seno. Isso é igual, né? Cosseno de 225 dividido por seno de 225. Cotangente, o inverso da tangente, né? Bom, usando as relações, né? Cosseno e seno, substituindo, né? Eu tenho que cosseno de 225 é igual a cosseno de 180 mais x, e seno de 225 é igual a seno de 180 mais x. Só estou substituindo aqui. Agora eu preciso saber qual que é o valor do x, né? Então eu preciso igualar isso aqui com isso aqui. E aí eu tenho, ó, 225 é igual a 180 mais x. Isolando o x aqui, passando esse 180 para lá, né? Eu vou ter que x é igual a 225 menos 180, que é 45 graus. Então, o valor do meu x é igual a 45 graus. Agora eu vou usar as relações, né? O seno de 180 mais x é igual a menos seno de x. E o cosseno de 180 mais x é igual a menos cosseno de x. Então, vai aparecer um sinal negativo aqui e vai aparecer um sinal negativo aqui também. Então, aqui, ó. Cosseno de 180 mais x, no caso x a gente descobriu que é 45, é igual a menos cosseno de 45. O menos, novamente, veio daqui, né? E o seno, mesma coisa. Seno de 180 mais x é igual a menos seno de 45. Cosseno sobre seno, a gente já viu que é cotangente, né? Negativo com negativo, posso cortar, né? Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter que cosseno sobre seno é cotangente. Então, vai ficar mais cotangente de 45 graus. Cotangente de 45 graus é igual a o inverso, né? Por definição, o que é cotangente? É 1 sobre a tangente. Nós vimos isso aí, né? Que a cotangente é o inverso da tangente, é 1 sobre a tangente. Da mesma forma que a secante
é igual a 1 sobre cosseno e a cossecante a 1 sobre seno. Então, é o inverso. 1 sobre tangente de 45. Quanto que vale tangente de 45? Só ir na tabelinha aqui, ó, tangente de 45 vale 1. Então, fica 1 sobre 1, que é 1. Então, a cotangente de 225 graus, ela vale 1. Esse é o valor da minha cotangente. E, para finalizar, né, a redução do quarto para o primeiro quadrante. Agora, ó, a relação não vai ser mais com, né, vou somar 2π, vou fazer 2π menos x. E aí eu vou ter o arco 2π menos x aqui, ó. Se vocês observarem, ó, a projeção dele aqui, o valor de cosseno dele vai ser o mesmo, e o valor de seno desse cara vai ser o mesmo tamanho, né? Então a origem que é o seno do arco x, a distância O até B2, ele vai ser igual em tamanho, né? O valor dele vai ser igual ao seno do arco 2π menos x, que é esse arco aqui, ó. Sai da origem, né? Faz toda a volta e vai até aqui o ponto C. Qual que é o cosseno desse cara? Desculpa, o seno desse cara. É essa projeção aqui, né? Se eu transportar ela para o eixo Y aqui, me dá a distância O até C2. O seno do arco X, OB2, igual a o seno do arco 2π menos x, que é OC2. Com a diferença de que esse arco aqui é negativo, né? Esse valor de seno, desculpa, é negativo. O módulo é o mesmo, mas o valor é negativo. Daí que surge, vem isso aqui, ó. Seno de 2π menos x é igual a menos seno de x, o valor negativo. O módulo é o mesmo, mas o valor negativo. Tá? Mesma coisa que 360 graus menos x, né? 2π é igual a 360 graus. Seria uma volta completa no meu ciclo trigonométrico. E também eu tenho que o cosseno, né? Agora no caso do cosseno vai ser diferente, ó, porque o cosseno, se vocês olharem, ó, o cosseno do arco x é positivo, é essa projeção OB1. E o cosseno do arco 2π menos x também é positivo, porque o cosseno desse arco aqui, opa, vou voltar aqui. Aí. O cosseno do arco OX vai ser justamente essa projeção aqui, ó, de O até C1, que também é positivo, né? Então, eu posso dizer que cosseno de 2π mais x, 2π menos x, desculpa, 2π menos x, é igual a cosseno de x. Os dois são o mesmo sinal. Tá? Ou cosseno de 360 menos x é igual a cosseno de x. Então, fazendo exemplos aí para a gente fixar, né, para vocês fixarem o conteúdo. Aqui novamente, né, agora a redução do quarto para o primeiro quadrante. As equações aí, eu vou usar as fórmulas que eu vou usar para fazer essa redução. Né? E eu tenho aqui a minha tabelinha dos valores dos ângulos notáveis, aí, 45 e 60 no primeiro quadrante, né? Eles são ângulos do primeiro quadrante. Então, tangente de 315 graus, nosso primeiro exemplo aí. Reduzir isso aqui e determinar o valor dela, conhecendo essa tabela aqui e fazendo a redução para o primeiro quadrante. Tangente, por definição, é seno sobre cosseno. Nós já vimos isso aí nas aulas anteriores. Fica seno de 315 sobre cosseno de 315. Né? Se eu admitir que esse cara está no quarto quadrante, né? Seno de 315 vai ser seno de 360 menos x. Posso fazer essa substituição. O cosseno vai ser cosseno de 360 menos x. Né? Agora, o meu problema, né, ele passa a ser determinar o valor de x. Quanto que vale esse x? Eu vou igualar isso aqui a isso aqui. 360 menos x igual a 315. Igualei os dois valores aqui. Né? Isolando o x, né? Então o x vem para cá, o 315 vai para cá.
eu vou ter que x é igual a 360 menos 315. Né? 360 menos 315 me dá 45 graus. Tá? Faltou aqui, acho que o 45 graus, mas é igual a 45 graus. Eu tenho o quê? Ó? Seno de 360 menos x dividido por cosseno de 360 menos x, posso substituir, né? Seno de 360 menos x é igual a menos seno de x. E cosseno de 360 menos x é igual a cosseno de x. Então, isso fica, ó, menos seno de 45, que é o x, né? Nós determinamos aqui o valor de x, e o cosseno de 45. Esse sinal veio justamente daqui, né? Ó. Aparece aqui, ó. Tá? E o cosseno fica a mesma coisa, o cosseno continua positivo. Seno por cosseno, sabe que é tangente, né? Como tem um sinal negativo aqui, ó, no seno, né, fica um número negativo dividido por um número positivo, vai ser um número negativo. Então, isso aqui dá menos tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é 1, então isso aqui dá por, né, fazendo as contas, dá menos 1. Então, né, só para deixar claro, tangente de 315 igual a o oposto, né, o menos a tangente de 45 igual a menos 1. Agora, secante de 330 graus. Qual que é o valor da secante de 330 graus? Ah, professor, não sei. Não faço a menor ideia do valor da secante. Vamos lá, vamos pegar. O que é secante? Secante, por definição, é 1 sobre cosseno de x. A definição de secante. Então, secante de 330 vai ser 1 sobre cosseno de 330. Como tem um quarto quadrante, eu posso usar isso aqui, né? Cosseno de 330 eu posso substituir por cosseno de 360 menos x. Né? Então, ficou 1 sobre cosseno de 360 menos x. Mas que x é esse? Preciso determinar, né? Como que eu faço para determinar? Igualando 330 aqui ao 360 menos x. Então, fica 360 menos x é igual a 330. Isolando o x aqui mais uma vez, né? Esse cara passa para cá, o x vem para cá. Fica x igual a 360 menos 330 igual a 30 graus. Então, o meu problema agora era 1 sobre cosseno de 360 menos 330 menos cosseno de 360 menos x. Como x vale 30, né? Ficou 1 sobre cosseno de 330. A mesma coisa que 1 sobre cosseno de 30, né? Da onde que eu tirei isso aqui? Justamente daqui, ó. Cosseno de 360 menos x é igual a cosseno de x. Tá? 1 sobre cosseno de 30. O cosseno de 30, se eu olhar na tabela aqui, ó, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, fica 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Né? Se eu pegar agora, eu posso, como está sendo 1 dividido por raiz de 3 sobre 2, eu posso inverter essa segunda fração e multiplicar, né? Eu vou ter aqui no final, a minha resposta vai ficar 2 sobre raiz de 3. Né? Vocês podem olhar na aula passada, a gente fez isso aqui bastante, né? Um número dividido por uma fração. Então, pego essa segunda fração, inverto e multiplico. Então, aí no final, eu vou ter 2 sobre raiz de 3, que é a minha resposta. Então, a secante de 330 é 2 sobre raiz de 3. Justamente o inverso, né, da secante de 30 graus. 1 sobre cosseno de 30. Essa é a referência que eu usei, né, o livro que a gente estava trabalhando aí do Benigno Barreto, Matemática aula por aula. Tá? Muito obrigado e até a próxima aula.